E tempos de guerra e tempos de paz. Glória a Deus, muito forte essa palavra. Quando eu cheguei aqui, que eu sentei, Deus me deu essa palavra. Quando tivesse uma oportunidade, eu ia trazer. E Deus confirmou, Ele é maravilhoso nas nossas vidas, irmão. Ele confirma aquilo que a gente busca. E eu não poderia deixar de falar essa palavra para os irmãos. Então é tempo, eu creio que já a pastora Maria Luísa já passou por tempo de dificuldade, tempo de prova, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de passar pelo processo, tempo de botar na mão do Senhor e descansar. E hoje é o tempo de se alegrar com ela na festa dela, no culto de ação de graça com ela, porque ela plantou e está colhendo aquilo que ela plantou, que é o amor, a sinceridade, com a obra e a palavra em nome do nosso Jesus Cristo. E hoje Deus permitiu, por tudo que ela passou, permitiu estar todo mundo junto com ela, celebrando e alegrando com ela. Porque a palavra diz, quando a gente faz uma boa obra, lá na frente o mundo reconhece, né? A pastora Maria Luísa, de muito tempo de obra na presença de Deus. Que mulher abençoada, muitas coisas eu aprendi com ela na minha caminhada. Eu fiquei orientada de uns dias de ficar vindo aqui, mas ela sempre estava nas minhas orações. Porque a palavra diz também que não é necessidade de estar tempo junto, né? Tem a palavra assim, clama a mim e responder-te-ei, a não ser coisa grande que não sabe, né? E Deus sabe como eu clamei por ela dentro do meu lar, dentro da minha casa, do meu ministério, e Deus permitiu eu estar aqui com ela. Então, é só gratidão e que Deus possa vir muito mais anos de vida. Através da senhora aprendi muita coisa, cresci espiritual, cresci como mulher da obra do Senhor, que botava a mão no arado e não tirar, deixar Deus trabalhar, Deus botar a mão. Aprendi muita coisa. E não precisa estar junto todo dia, toda hora, para saber quem te ama, aqueles nossos irmãos, né? Porque às vezes muitos estão juntos demais, mas não está na mesma ligação. Então Deus permite que junto está na ligação e longe também está na mesma ligação com os nossos irmãos que sobem o monte, desce o monte, que busca pela madrugada, que clama por aqueles que precisam da palavra, olha de joelho no nosso quarto por aqueles que necessitam, amém? E assim agradecimento da oportunidade em nome de Jesus. Amém, né? Com certeza. Essa é uma também que tem colaborado conosco aqui, tem a igreja dela, mas ela vem, colabora com o reino de Deus nesse lugar, e fico também muito feliz com a presença do nosso amado irmão. Tem outros irmãos que ligaram para mim, que não pude vir, eu entendo também de estar orando, né, pelas essas pessoas também que falaram comigo que queria vir, mas não foi possível, né, amados? Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Nós estamos com uma visitante aí, quem está aqui, eu estou acostumado a falar isso, mas quem está aqui pela primeira vez, levanta a mão. Eu estou acostumado, né? Ó, quanta gente, ó. 1, 2, 3. De primeiro, me ajuda a igreja, de primeiro, aí de muitas, né? Então, pela primeira vez, nossa amada não se apresentou, né? Mas qual o nome da irmã? Fátima, missionária Fátima, é? Diaconisa. Diaconisa é missionário também, né? Todos nós somos, quando a gente aceita Jesus, quando a gente aceita o Senhor Jesus, a gente já é um missionário, tem que falar isso de pregar o Evangelho da procura, né? Então tem uns contextos aí, né? Que a gente tem que respeitar a cada visão das pessoas, mas né? Porque naquela época o presbítero tinha que estudar a palavra de Deus, por não estar, né, sozinho fazendo tudo, ele teve que levantar diáconos para colaborar com o reino de Deus, né? E aí, Santa Ceia, falar do amor de Deus, até evangelizando pessoas, chega no hospital, então, e pregar o evangelho, amém? Chamar a nossa amada irmã, está com oportunidade, missionária, diaconisa Fátima, as palmas do Senhor. Seja bem-vinda. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Estou aqui sobre a bênção dos meus pastores, porque hoje tem curso teológico, mas eu não poderia deixar
de vir adorar o Senhor com meus irmãos. Amém. E agradecer a Deus pela vida dessa mulher incrível, que eu conheço desde pequena, e há uns dias atrás ela me deu um choque do que é servir Jesus com alegria, pastor. Eu fui para o culto na minha igreja e a minha comadre falou, a minha mãe também vai. Eu falei, glória a Deus. Cheguei lá, a pastora teve uma oportunidade. E aquele dia, que sempre tem um dia que a gente fala, hoje eu não quero. Hoje, se eu for, eu quero ficar ali sentada. Porque nós somos assim, nós somos falhos. E muitas das vezes nós deixamos o desânimo bater. E essa mulher incrível, mulher do Senhor, quando pegou o microfone, eu falei, cara, uma mulher de 80 anos, ela adora o Senhor, que chega a contagiar, porque a minha pastora ensina muito a gente. Eu sou da Assembleia de Deus na Fenda da Rocha, pastor Jovem de Oliveira e pastor Artemis, e eles ensinam que nós somos vitrine do Espírito Santo. Então eu estava ali triste, chateada com a minha vida, e ela me deu um choque de realidade, gente, incrível. Eu falei, Senhor, estou eu aqui triste, servindo a Deus com uma tristeza, e ela veio com uma alegria, ela louvou, ela saltou, e eu glorifico a Deus pela sua vida, que a senhora continue assim, que eu cresça e use a senhora, assim como eu uso a Cristo, como um espelho de não desistir, porque eu sou tão jovem para ficar triste, chateada para ir para a casa do Senhor, e a senhora me deu um choque de realidade. A minha comadre me convidou e falou que tinha um tema. Então eu vou usar minha oportunidade para esse tema. Para não ficar em minhas palavras, queria que os irmãos abrissem suas Bíblias e me ajudassem. Glória a Deus. Se encontra em Lucas, é uma palavra muito conhecida, Lucas 15, a partir do versículo 11, todos vão conhecer, que vai falar do filho pródigo. E a palavra de Deus diz assim, na minha versão pode estar diferente, mas os irmãos podem acompanhar. Jesus continuou e disse, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com muitos cidadãos daquela região, que mandou ele para o campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alimento dos porcos, que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. Caindo em si, eu queria que os irmãos repetissem essa palavra. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai tenho que comer de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Irmãos, sabemos que esse texto vem da parábola. O Senhor usa o capítulo 15 em 3 parábolas. Nós já conhecemos. Uma vai falar da ovelha perdida, a outra da dracma, e essa vai falar do filho pródigo. Irmãos, o Senhor usou essas parábolas porque para ouvir o Senhor, não iam ouvir o Senhor só os cristãos, iam ouvir o Senhor os fariseus, que inclusive criticavam o Senhor, porque perto do Senhor, o Senhor não tinha exceção de pessoas. O Senhor deixava chegar até ele todas as pessoas. O que eu aprendo com esse texto? Quando o Senhor começa a parábola das ovelhas, ele começa com uma pergunta aos fariseus. Ele começa a falar para os fariseus, quem aqui tendo 99 ovelhas, perde uma, vai buscar? Quem, irmão? Com 99 ovelhas, que se perde uma, vai buscar? Trazendo para os dias de hoje, muitos dos jovens iam falar, eu tenho 99, deixa essa aí. Mas essa parábola vem falar do nosso Deus, aquele que não discrimina e aquele que não desperdiça a chance de ir buscar nenhum filho seu. Aqui eu aprendo nesse texto que o Senhor vai falar que o seu pastor larga as 99 no aprisco e vai buscar aquela perdida. E quando ele chega, ele chama os irmãos e fala, vamos ter comigo, porque eu estou feliz
perdida. É assim na minha vida e na sua. Porque hora atrás eu era uma ovelha mega perdida. Perdida, conhecedora da palavra. Mas por desobediência, o Senhor, como Ele é justo, eu perdi o meu filho 2 anos e 6 meses, pastor. E depois que eu perdi o meu filho, eu entendi. Aí veio o texto. E caindo em si, eu percebi que não havia lugar melhor do que na presença de Deus, porque só o Senhor ia confortar o meu coração. Aí, mas na frente o Senhor vai falar sobre as dracmas. Irmãos, quando eu fui estudar um pouco esse texto rapidamente, eu vou ser breve para não ser cansativa, mas eu vou fazer o que o Senhor me mandou. Quando a ovelha é perdida, eu fui pesquisar um pouco sobre ovelhas. E há um mito que diz que a ovelha, ela é burra, não, a ovelha é inteligente. Ela tem uma adaptação de reconhecer umas 50 fisionomias, mas ela ouve só a voz do teu pastor. E ela, a única coisa verdadeira é que a ovelha, ela se distrai. Quantos dentro da casa do Senhor, na hora da palavra, dá uma seca do Saara? Irmão, vamos repreender, porque isso é distração. Quantos na casa do Senhor não se distraem e quando vão olhar, quando vão cair em si, se encontram perdidas? Vamos para outra palavra que vai dizer da dracma perdida. Irmãos, aquela mulher tinha 10 dracmas e ela perde uma. Mas o que me chama a atenção é que ela não perde uma no meio da rua, ela perde uma dentro da sua casa. Irmãos, o Senhor me trouxe aqui para atentar a igreja que muitos estão perdidos dentro da casa do Pai. Muitos estão perdidos dentro da casa do Pai. Mas eu também vim como boca do Senhor aqui na terra para declarar que não vai haver mais almas, dracmas perdidas dentro da casa do Pai. Porque hoje o Senhor se faz presente antes de nós chegarmos aqui. E aquela mulher, ela também poderia deixar para lá, perdida dentro de casa, está perdido, mas está dentro de casa. Não, o texto vai dizer que aquela mulher acende a luz e procura tudo até achar a dracma e chama suas amigas para comemorar. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor é a luz do mundo. Então você precisa estar atento à luz do mundo para você encontrar a sua dracma. Mas o texto que eu venho trazer vai falar do filho pródigo. O texto vai me dizer que o filho mais novo pede a sua herança. Pastor, me ajuda aqui. A herança nós recebemos quando nossos pais morrem. Correto ou não? Sim ou não? A igreja está comigo? Só que aqui o texto vai dizer que o jovem tem 2 filhos. O jovem pede a sua herança e o pai dá. Mas o que me chama a atenção é que ao ele receber a sua herança, ele não foi, pastor, embora. O texto mesmo vai dizer que um tempo depois ele vai embora. Irmãos, o meu entendimento dessa palavra é que o filho mais jovem quis declarar com o pedido da sua herança ao pai que eu não quero mais estar debaixo da tua ordenança. Eu não quero mais estar debaixo do teu domínio. Eu quero tudo que é meu. Eu declaro que eu sei fazer sozinho. Eu sei me virar sozinho. Aleluia, glória a Deus. Quantos na casa do Senhor olha e fala, só eu que canto. Glória a Deus. É só a minha pregação que funciona. Glória a Deus, aleluia. É só eu. Então essa noite eu venho pedir ao nosso Pai, ao nosso Deus, que diminua eu, para que Ele cresça cada dia mais. Que o Senhor venha repreender toda a soberba, porque nós somos dependentes do Senhor. E o texto vai dizer que Ele gasta todo o seu dinheiro. Mas Ele não foi ali para fora, Ele não foi na região ao lado. O texto vai dizer em outros exemplares que Ele foi para outro país. Ou seja, eu não quero nem estar sob os olhos do meu pai. Mas o que me chama muita atenção nesse texto, e eu lendo esse texto eu chorei, porque antes de eu trazer qualquer palavra do Senhor, primeiro eu sou confrontada, pastor. Porque se o crente não for confrontado, ele tem que se atentar, porque ele está na direção errada. Nós estamos na terra para ser confrontados.
reconciliar com o meu pai. Eu vou voltar. E o texto vai dizer que quando aquele menino volta, porque ele reconhece que até os empregados do pai comeriam bem. Ou seja, irmão, longe da presença do Senhor, o que vai nos restar são bolotas. O que vai nos restar é cuidar de porcos. Ei, o Senhor nos trouxe aqui para cuidar de ovelha, não de porcos. E quando ele volta para casa, o texto vai dizer que o pai estava esperando. Que o pai saiu correndo ao encontro dele. Irmãos, vamos entender que para o pai olhar o filho chegar e sair correndo, isso me mostra que ele estava todo o tempo esperando o filho voltar, pastor. Porque o Senhor fica todo dia nos esperando. O Senhor fica todo o tempo nos esperando voltar. E o texto vai dizer que o seu pai corre, abraça o filho e fala para os empregados: traz a melhor roupa, traz a melhor veste, mas não traz só a veste não, calça os pés dele, porque ele é meu filho, ele não é escravo, mas além do mais, coloca o anel no dedo. Irmãos, aquele pai, mesmo o filho errado, é assim o Senhor nosso Deus na nossa vida. Ele declarou para todo mundo: ele errou, mas ele é meu filho. Ele errou, mas ele é ungido. Ele errou, mas ele é da minha família. Mesmo com nossos erros, foi o que o pastor falou. Quando a gente verdadeiramente se arrepende, o Senhor conhece o nosso coração antes mesmo da gente ir ao ventre da mãe. E como o texto desse culto de ação de graça é reconciliamento, irmãos queridos, eu não sei quantos aqui estão reconciliados com Deus. Eu não sei o que você está esperando para se reconciliar com Deus, mas faça igual esse menino pródigo: caia em si e volte para os braços do teu pai, porque ele vai te dar uma veste nova, ele vai calçar os seus pés e ele vai te dar um anel de honra. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Comentei que você para analisar uma palavra ou uma saudação vai fazer você sair diferente desse lugar. Tá? Eu não sei para quem, mas é para alguém. Se você voltar para a casa do Pai, você vai fazer pessoas encontrarem o erro que a pessoa está cometendo. O interessante desse texto é riquíssimo, que o Espírito Santo, ele traz uma inspiração para cada um. A palavra já é profetizada, já está profetizada. Mas a inspiração vem porque o Espírito Santo trabalha em nós. O interessante é que ele volta com muita propriedade. A nossa missionária falou, a nossa irmã de Amanhã, ele volta. E quando ele volta sincero, honesto, coração aberto. Eu não quero ser o que eu era antes, eu quero ser só um servo do Senhor. Eu só quero ser um trabalhador do Senhor. Quantas vezes você entrou na igreja, ficou na igreja, saiu, foi para o mundo, veio, foi pior. Se eu for para o mundo, amigo, cuidado de mim, acho que eu fico uma semana vivo. Eu não fico, talvez. Você é muito bruto, porque eu vou querer fazer bagunça total mesmo, meu irmão. Vou bagunçar, o menino vai querer colocar mulher, bebida, dinheiro, malandragem, armação ali, vamos fazer uma parada ali que a gente vai ganhar R$1.000. E aí? Por quê? Ele vai vir com 7 a mais. O filho pródigo voltou doente, voltou sem dinheiro, mas ele não voltou doente. Por quê? Porque o pai estava sabendo, como a irmã falou, ele ia voltar. Aleluia! Ele ia voltar. E quando ele voltou, teve gente falando:
Que festa é essa maravilhosa que está acontecendo? Que festa é 81 anos da Maria Luísa? Que isso? Ela está lá, ela está viva, está glorificando o Senhor? Ah, não acredito. 81 anos? 81 anos. Está glorificando. O filho volta, mas aí o irmão precisava de ser também curado. Aleluia. A sua volta, a presença de Deus, vai fazer que tenha pessoas dentro da casa do Senhor mude de direção. Aleluia, Senhor. Ah? Então, querido, toma posse, porque a nossa amada irmã, né, o pastor da irmã, a igreja da irmã, sempre, né, fica nessa ligação do Espírito Santo. Obrigado pela presença, né, em nome de Jesus. Só você poder ter preparado já a festa, né? Não na nossa amada irmã. Amém, queridos. Mas é isso. A gente ouve o que o Espírito diz. Nós precisamos ter essa noção. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Agora, né, acho que a irmã Cláudia falou que vai ficar só na ligação, amém? Louvado o nome do Senhor. Vamos ouvir o nosso amado irmão, né, Altair, nosso servo, depois é o irmão Francisco, as palmas do nosso servo, o Senhor Diácono Altair, nessa noite, amém? Glória a Deus. Passou para os irmãos. Amém. Motivo de muita alegria também estar aqui, né, no aniversário da nossa missionária Maria José, que foi até uma surpresa, né, o Marco José, tu vai lá, eu vou, pode deixar, minha mãe ficar contente, mas é um prazer, é um prazer estar aqui, né, como as irmãs falou, realmente eu até confirmo, uma grande mulher. Eu tive a oportunidade também de estar fazendo umas evangelizações com ela e já tive até umas oportunidades de tomar um cafezinho na casa dela. E isso para mim é muito importante, né? Estar aqui e ela completando mais uma primavera na presença do Senhor. É o mais importante isso, irmãos. É na presença do Senhor. Aleluia, né? Quantos aí têm a oportunidade de não estar, de estar e não estar? Porque a nossa vitória, irmãos, é no perseverar. Né? Então, Deus, ele é longo, a vida do cristão é longa, entendeu? É uma vida maravilhosa, né? Vamos lá, ler em Mateus 11, versículo 21. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, se nós percebermos e ficar ligado, o Senhor está falando do início, aleluia, até agora, Ele vai falar muito mais. Aleluia. As palavras estão se complementando. Eu estava ali, estava com uma palavra, o Senhor imediatamente mudou essa palavra. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei como os irmãos entrou nesta noite, nesta casa, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor está nesse lugar. Aleluia. E aonde o Senhor está, irmãos, alguma coisa acontece. Acontece cura, acontece salvação, reconciliamento. Irmãos, a oportunidade é essa. Aleluia. Eu não sei, às vezes você está com o seu fardo pesado, carregado, subcarregado. Qual é esse fardo? Irmãos, está sem paz, está desempregado, está brigado com a família. Irmão, o Senhor está aqui, Ele está falando para a igreja: troca o seu fardo comigo, joga aqui nos meus peitos, deixa comigo, que eu vou botar em ordem a sua casa. Aleluia! Ele está falando para nós nesta noite. Não vamos deixar passar essa oportunidade que o Senhor
caminho da vida, é o caminho da verdade. Sabe por quê? O Senhor falou, o mundo jaz do maligno, aleluia. E muitas das vezes o Senhor está falando aqui nesta noite, nós não entendemos por quê. Irmãos, o que é do Espírito é do Espírito, o que é da carne é da carne. Então, se nós formos da carne, não vamos entender. Mas se nós ficarmos espiritualmente falando, nós vamos entender. Porque aqui é uma festa, mas é uma festa espiritual, irmãos. Aleluia. Se fosse carnal, estaria uma bagunça tremenda, era cerveja, era uma bagunça danada. Mas é assim que o Senhor nos quer espiritualmente, é uma vida eterna. Irmão, vai valer a pena. Entrega o teu caminho ao Senhor. Se você ainda não conhece o Senhor, ainda não teve um encontro com o Senhor nesta noite, aproveita essa oportunidade, irmãos. Muda de vida. O Senhor quer mudar a sua vida, o Senhor quer mudar o seu caminho. Ele quer te colocar no caminho reto, no caminho santo, um caminho de vida eterna. É onde nós chegamos lá, irmãos. Não vamos ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais fofoca, não vai ter mais contenda. Irmãos, é no paraíso do Senhor. Vale a pena nós deixarmos essa vida passageira, essa vida que não vai levarmos a nada. Aleluia, glória a Deus. E muitas das vezes nós pensamos, né? Eu não entendia, eu não entendia. Aleluia, quando eu era do mundo eu não entendia. Mas eu fui entendendo por quê? Eu fui ouvindo a palavra, irmão. Então a palavra é que nos liberta, irmão. Aleluia. E a oportunidade por essa. O Senhor marcou contigo nesta noite. Você não está aqui por acaso. O Senhor está te dando uma oportunidade. Quem sabe que amanhã não tem mais essa oportunidade? Eu não sei. Amanhã pertence a Deus, não pertence a nós. Aleluia. Então se apega a essa oportunidade. O Senhor está falando, vinde a mim, vinde a Ele nesta noite. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Amém. Isso aí, né? Entregar o caminho ao Senhor. Você precisa. Eu preciso entregar. Tanto de gente. É o caminho. Não é do caminho. É o caminho. Eu chamava irmão Francisco, né? Eu tenho lembrança dele, mas ele já me conhece há muitos anos também. Chamava o nosso amado irmão, em nome de Jesus, nós ficávamos servo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Saudade, querido. A graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, aqui na presença do Senhor. Quero convidar nosso irmão a abrir a vossa Bíblia em Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Quando nós chegamos por todo, quero agradecer a Deus por ter minha vida, pela vida do nosso irmão, participando, para adorar ao Senhor. Também parabenizando a nossa missionária aí, irmã Maria Luísa, né? Compartilhando essa alegria com ela de mais uma primavera. E essa alegria que está no coração dela aí, junto com sua família, com seu neto, suas filhas, tá? Que Deus possa lhe abençoar poderosamente. Tá bom, minha irmã? Que Deus lhe abençoe e que essa alegria permaneça, né? Por mais alguns anos. Por mais alguns anos, né, meus irmãos? Né, missionária? Isso aí. Graças a Deus. Meu irmão, Hebreu, abri aqui em Filipenses. Perdi aqui
fone me atrapalha. Hebreus capítulo 2. Irmão, convido nosso irmão a abrir vossas Bíblias em Hebreus capítulo 2. Não foi aqui que eu... Não foi aqui que eu preparei a palavra, meus irmãos. Eu lembro que foi em Hebreus capítulo 2, mas eu perdi aqui a mensagem. Mas eu vou deixar outra palavra aqui para o nosso irmão. Uma palavra que eu tinha escolhido, se eu tivesse a oportunidade, eu ia ver essa palavra, mas me perdi aqui, meus irmãos. Desculpa aí, tá? Mas nós somos falhos, né? Eu creio que vou deixar aqui uma palavra que eu estou com ela na mente, né, meus irmãos? E os irmãos prestem atenção. Lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 14, que diz assim a palavra de Deus: Eu trairei e levarei para o deserto e falarei ao seu coração. Então, meus irmãos, eu quero dizer para o nosso irmão que tem essa palavra, o nosso Deus, ele tem um amor muito grande por mim e por você, né? Que ele nos ama de uma tal maneira que ele